Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Meu irmão ciumento me incriminou e mentiu para me expulsar do nosso negócio familiar, mas agora meu pai quer que eu volte após 4 anos. Só voltarei com uma condição. Tudo começou há 4 anos, quando minha família decidiu confiar no meu irmão e me expulsou do nosso negócio de transporte devido a uma mentira que ele havia contado. Não vou entrar em detalhes, mas ele inventou algumas provas falsificadas para me incriminar por roubo na empresa e as apresentou a todos na festa de aposentadoria do meu pai. Os documentos e provas que ele apresentou pareciam suficientemente reais, mas tenho certeza de que uma simples investigação teria mostrado a todos que eu não era o culpado e que estava sendo incriminado. Suplicava aos meus pais para que me ouvissem, mas suponho que estavam em choque ou algo assim, e não pensaram claramente. Então, me insultaram e depois me disseram que não apenas estavam me despedindo, mas também que não queriam mais que eu fizesse parte da família. Foi meu pai quem me chamou de desesperado que largou a faculdade quando meu irmão fez essas acusações na festa de aposentadoria dele, e isso foi o que realmente me deixou pasmo, já que ele foi quem me disse que estava tudo bem quando sugeri inicialmente largar a faculdade depois de alguns meses para me juntar ao negócio da família. Depois de terminar o ensino médio, entrei na faculdade para obter um diploma em negócios, mas simplesmente não estava interessado. Não achava que um diploma em negócios me ajudaria tanto quanto o conhecimento do mundo real, trabalhando ao lado do meu pai. Então, eu disse isso a ele, e ele me disse que tudo bem se eu largasse a faculdade, desde que eu não ficasse em casa sem fazer nada e realmente trabalhasse na empresa. E foi por isso que larguei a faculdade, porque meu pai disse que estaria tudo bem. Então, quando ele usou isso contra mim, foi um golpe baixo. Eu tinha 24 anos na época, então era realmente jovem e estúpido, e depois de ser insultado, simplesmente saí da festa e decidi nunca mais falar com eles. Fui orgulhoso demais para pensar no meu próprio bem, e em vez de processar por demissão injusta e conseguir o que merecia, permiti que meu irmão se interpusesse no meu caminho, e ele se safou ao me incriminar por roubo. Naturalmente, o negócio da família também foi para ele após a aposentadoria do meu pai, embora fosse para eu herdar. Ele tinha acabado de se formar na faculdade naquela época e tinha quase 21 anos, mas mesmo assim, meu pai permitiu que ele assumisse a empresa. Fiquei muito chateado com isso e até tentei falar com alguns dos meus parentes, mas eles também me cortaram, porque acreditavam na mentira que meu irmão contou sobre mim. Além disso, foi muito difícil para mim encontrar trabalho depois disso, porque se espalhou a notícia de que eu havia roubado da empresa do meu pai, e a única razão pela qual eles não se preocuparam em levar o caso à justiça foi porque eu era filho deles. Mas como as pessoas acreditavam que eu havia roubado de minha própria família, elas não podiam mais confiar em mim. Eu estava praticamente em uma lista negra e foi realmente difícil para mim encontrar um emprego, então lutei por bastante tempo. Honestamente, não fiquei surpreso que meu irmão tenha feito algo assim contra mim, porque ele sempre teve inveja de mim desde nossa infância. Ao contrário da maioria dos irmãos normais, nossa rivalidade era um pouco mais intensa, e suponho que ele não suportava o fato de que o negócio da família seria meu e ele teria que trabalhar sob meu comando se decidisse se juntar a nós. E foi por isso que ele decidiu me demitir com as piores acusações possíveis, só para ficar com a empresa para si. Mas nunca esperei que meus pais agissem dessa maneira, porque embora tivéssemos uma rivalidade intensa, eles nunca jogaram com isso e sempre tentaram nos acalmar em vez de incentivar nossa inimizade. Então, para eles confiarem cegamente nele, foi um choque para mim. Mas mais tarde descobri que meu irmão não havia sido completamente estúpido. Ele vinha plantando dúvidas na cabeça do meu pai muito antes dessa revelação e aparentemente até subornou alguns dos meus colegas de trabalho para que falassem com meu pai sobre meu comportamento estranho e algumas discrepâncias nas finanças da empresa, a fim de despertar suspeitas em sua mente. Ainda assim, sinto que eles deveriam ter me ouvido e me dado uma chance de limpar meu nome, em vez de simplesmente me insultar e me expulsar. Eu também deveria ter sido mais assertivo e um pouco menos orgulhoso, e lutado pelo que era legitimamente meu, em vez de deixar escapar das minhas mãos. Estou bastante certo de que se eu tivesse decidido processar minha família, definitivamente teria vencido, e a empresa teria sido minha, já que trabalhei duro por 3 anos e era muito óbvio que estava sendo incriminado por um crime que nem sequer cometi. Cometi um erro na época ao deixar a propriedade da empresa ir embora porque estava orgulhoso demais para falar com meus pais. Pensei que processar seria como implorar pela propriedade da empresa, e queria mostrar a eles que não me importava. Foi um movimento muito estúpido, mas não estava disposto a repetir minha estupidez desta vez.
Já se passaram 4 anos desde então, e tive que me mudar, porque ninguém estava disposto a me contratar na minha cidade natal. Aqui, administro um pequeno negócio de entregas de pequena escala e ganho o suficiente para viver, mas não é nada comparado ao tipo de vida que teria se tivesse assumido a empresa, como meu pai pretendia. Então, quando meus pais finalmente entraram em contato comigo na semana passada, depois de quase 4 anos sem contato, decidi apresentar algumas condições se quisessem que eu voltasse para eles. Meus pais entraram em contato comigo porque meu pai estava em seu leito de morte. Ele sempre teve problemas cardíacos, mas eles pioraram significativamente nos últimos tempos. Parte da razão pela qual ele teve que se aposentar cedo foi porque o estresse do trabalho também o estava afetando. Mas suponho que a aposentadoria não ajudou muito, porque embora ele tenha colocado meu irmão no comando, meu irmão ainda era muito jovem e inexperiente, então meu pai teve que cuidar de tudo nos bastidores de qualquer maneira, o que significava que ele não estava obtendo a paz e relaxamento que deveria. Nos últimos meses, sua condição piorou consideravelmente, e minha mãe me disse que havia muito poucas chances de que ele pudesse sair dessa situação vivo. No telefonema, ela me disse que nos últimos anos eles tiveram dúvidas sobre a veracidade dos documentos e das provas que meu irmão lhes mostrou para provar que eu estava roubando da empresa, e em várias ocasiões se perguntaram se fizeram a coisa certa ao me demitir e me cortar da família. Mas eles tiveram muito medo de entrar em contato comigo, no caso de meu irmão estar certo sobre tudo. No entanto, muito tempo havia passado desde então era inútil realizar investigações neste momento. Mesmo que o fizessem, provavelmente perderiam o contato com o único filho que ainda tinham, pois pareceria que não confiavam no meu irmão. As coisas estavam muito complicadas, mas agora a única coisa que meu pai queria era que eu voltasse para a família e dirigisse o negócio ao lado do meu irmão. Minha mãe me disse que esse era o último desejo dele antes de morrer, e ela estava chorando muito enquanto falava comigo, dizendo que realmente queria que eu voltasse para poder falar com meu pai. Fiquei comovido, mas eu já não tinha 24 anos e não era tão facilmente influenciado como antes, então disse a ela que precisava de tempo para pensar, porque já haviam se passado 4 anos e eu passei por muita coisa, especialmente para alguém que nem sequer foi culpado em primeiro lugar. Não seria fácil para mim voltar para minha família de repente, então disse a ela que precisava de um tempo. Ela concordou, e no dia seguinte pensei nisso e liguei de volta para dizer que concordaria em voltar para a família, mas com uma condição. Eu disse a ela que só voltaria para a família e veria meu pai se, e somente se, ele concordasse em demitir meu irmão, porque não havia como eu concordar em trabalhar ao lado dele depois de tudo o que aconteceu. Atualização 1. Li todos os comentários, e primeiro de tudo, muito obrigado por dedicar seu tempo para dizer algo. Minha decisão foi manter o que eu disse, e ontem informei meus pais enviando uma mensagem de texto para meu pai. 3 dias se passaram desde que ele me enviou aquela mensagem, e eu pensei muito nisso. Manter minhas palavras parecia a coisa mais sensata a fazer. Se foi tão fácil para eles me cortar de suas vidas, tenho certeza de que não será muito difícil fazer o mesmo com meu irmão, e desta vez, pela razão certa. Se eles ainda acreditam que meu irmão estava dizendo a verdade sobre eu ser um ladrão que roubava da empresa, então não acho que eles deveriam ter entrado em contato comigo em primeiro lugar. Por quê? Porque você quereria um ladrão de volta em sua vida? Eu lhes enviei uma mensagem dizendo que não era justo que eles esperassem que eu simplesmente voltasse sem fazer perguntas, especialmente dadas as circunstâncias em que me encontrei após as mentiras que meu irmão contou. Minha própria família me traiu, e cometi muitos erros da primeira vez. Não achava que repetiria esses erros novamente. Portanto, se meus pais achassem que eu estava sendo irracional e cruel ao impor uma condição dessas, essa era a opinião deles, mas eu não ia mudar minha decisão. Se quisessem que eu voltasse para a família, poderiam fazer o que eu disse ou simplesmente me deixar em paz. E para ser honesto, eu estava bem o suficiente aqui por conta própria. Mesmo que eles decidissem não aceitar minha condição, eu ainda estaria contente com a vida que construí para mim. Atualização 2. Passaram-se alguns dias desde minha última conversa com meu pai, e ele não me contatou depois disso. Minha mãe também ficou estranhamente em silêncio, então eu não tinha ideia do que estava acontecendo até ontem à noite. Ontem à noite, quando voltei do trabalho para casa, estava me refrescando quando meu telefone começou a tocar. Decidi ignorá-lo no início, mas quem estava ligando não desistiu, eles continuaram ligando de novo até que finalmente atendi, exasperado. Acontece que eram meus avós, que também me cortaram quando meu pai me expulsou da família. O pai do meu pai faleceu quando ele era muito pequeno, então eram apenas os pais da minha mãe e minha avó paterna na chamada.
Assim que atendi, minha avó começou a me dizer que já estava perdendo seu filho e não queria que ele sofresse mais do que já estava sofrendo. Ela me disse que a última conversa que tive com ele o abalou profundamente, e ele chorou por horas depois de desligar. Ela disse que não podia vê-lo sofrer assim e queria que eu voltasse para ele e falasse com ele pessoalmente, porque isso seria o certo a fazer. Ela começou a chorar ao telefone e me foi muito difícil ignorar isso, mas eu não ia voltar atrás nas minhas palavras. Eu disse aos meus avós que sentia muito por ter deixado meu pai tão abalado, mas essa não era a minha intenção. Eu só queria que ele soubesse que me deixou em uma situação muito ruim, e que agora eu não me sentia obrigado a aliviar sua culpa. Isso era tudo. Eu não estava exigindo nada que não fosse justo, e estava completamente nas mãos dele se ele queria ou não deixar a empresa para mim. Atualização 3. Já se passaram 2 semanas desde a última vez que falei com meu pai, e ninguém entrou em contato comigo. Estava bastante certo de que eles haviam decidido seguir em frente sem mim. Concentrei-me no meu trabalho e deixei de me preocupar com o que minha família iria decidir. Alguns dias depois, recebi um e-mail da pessoa mais inesperada, meu irmão. Na mensagem, ele disse que não tinha ideia de que nossos pais haviam entrado em contato comigo, e que só havia descoberto alguns dias antes de me enviar aquele e-mail. Ele explicou que tinha ouvido falar da condição que eu impus e me disse que não havia como eu conseguir o que queria. Meu irmão disse que estava irritado com nossos pais por entrarem em contato comigo, pois isso ia contra o que ele planejou. Ele disse que havia vencido, porque agora estava certo de que nossos pais fariam qualquer coisa para não perdê-lo também. Segundo ele, isso significava que eu nunca obteria o que queria, e que era melhor eu desistir, porque a empresa agora era dele. Nem me dei ao trabalho de responder aquele e-mail, simplesmente bloqueei o endereço de e-mail dele e segui com minha vida. Estava decidido a não deixar que suas palavras me afetassem. Já tinha construído uma vida para mim nos últimos 4 anos, e não precisava de ninguém para validar minhas decisões. Então, hoje recebi uma mensagem de texto do meu pai. Ele me disse que pensou muito no que aconteceu e decidiu não demitir meu irmão. As coisas continuariam como estão. Ele se desculpou profundamente por como me trataram e disse que tanto ele quanto minha mãe, assim como o resto da família, estavam muito arrependidos. Ele mencionou que sua saúde havia melhorado um pouco desde a última vez que falamos, e que os médicos disseram que não havia uma ameaça imediata desde que ele tomasse seus medicamentos a tempo. Portanto, ele não via mais a necessidade de fazer grandes mudanças na empresa. No entanto, ele me ofereceu algo inesperado. Ele disse que estaria disposto a financiar minha nova empresa, já que sabia que eu havia começado um pequeno negócio alguns anos atrás e o estava administrando. Ele se ofereceu para ser um dos meus investidores, como uma forma de corrigir os erros que cometeu no passado. Apesar de tudo, não tenho certeza se quero aceitar sua oferta. Vou pensar nisso, mas por enquanto prefiro me manter afastado da minha família, como venho fazendo nos últimos anos. Atualização final. Olá a todos. Obrigado por me enviarem suas palavras de incentivo e seus conselhos. Eles foram uma motivação para superar tudo. Já passou 1 ano e estou aqui novamente para contar a vocês o que vivi. A vida depois de rejeitar a oferta dos meus pais mudou bastante. Continuo com meu pequeno negócio, e aos poucos a empresa tem crescido. Não é tão grande quanto a empresa da família, mas pelo menos é algo que criei por mim mesmo, sem depender de ninguém. Durante este último ano, recebi algumas ligações de familiares, principalmente da minha mãe, na esperança de nos reconciliarmos. No entanto, as feridas que sofri ainda estão lá, e ainda não estou pronto para me abrir completamente. Minha mãe chora muito, e às vezes me sinto culpado, perguntando-me se deveria perdoar e voltar. O que mais me faz refletir é o estado de saúde do meu pai. Sempre que minha mãe liga, ela sempre menciona que sua saúde não melhorou em nada. Sei que o tempo dele é limitado, mas é difícil esquecer o que aconteceu. Meu irmão continua à frente da empresa, e não conversamos desde a última vez. Apesar de tudo, já não sinto o ódio que sentia antes. Talvez o tempo realmente tenha o poder de curar. Recentemente, recebi uma carta do meu pai. Nela, ele se desculpa mais uma vez por não ter confiado em mim e expressa seu último desejo de me ver antes que seja tarde demais. Ele não menciona nada sobre os negócios, apenas quer um encontro entre pai e filho, sem mais nada. Sentei-me e li essa carta por horas, sem conseguir parar de pensar nas vezes em que trabalhamos juntos, nas lições que aprendi com ele e no amor que um dia compartilhamos.
Eu sei que essa decisão não é fácil. Tentei viver sem minha família, mas agora me pergunto se deveria vê-lo uma última vez, não por causa dos negócios, mas porque ele é meu pai. Talvez esta seja a minha última chance de fazer algo sem me arrepender depois. Ainda não decidi o que farei. Mas sinto que uma parte de mim está inclinada ao perdão, não por ele ou por minha mãe, mas por mim mesmo. Talvez seja a hora de encerrar essa batalha, não com submissão ou aceitação, mas soltando o peso que carrego dentro de mim. Qualquer que seja a minha decisão final, tomarei com calma e clareza, sem ser controlado pelo passado. A história ainda não acabou, e espero que o próximo capítulo me leve a um final mais feliz. De qualquer forma, continuarei compartilhando com vocês o que acontecer, porque é o apoio de vocês que me deu motivação para continuar seguindo esse caminho. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Meu marido escolheu seu irmão mentiroso e traidor em vez de mim até que sua ex-esposa apareceu e expôs seu comportamento manipulador. Oi Reddit, eu realmente preciso de alguns conselhos. Toda essa situação vem se acumulando ao que parece uma eternidade, e não tenho certeza de quanto mais posso aguentar. Tudo gira em torno do meu cunhado Tim, 30 anos, e como as coisas saíram de controle desde que ele se mudou com meu marido Matt, 32 anos, e eu, 27 anos, após o divórcio dele. Para dar um pouco de contexto, conheço-te há cerca de 7 anos, desde que Matt e eu começamos a namorar na faculdade. Desde o momento em que o conheci, Tim sempre foi o centro das atenções. Ele tem uma personalidade magnética que atrai as pessoas, sabem o tipo, sempre pronto com uma piada, nunca parece levar a vida muito a sério e de alguma forma, consegue se livrar de qualquer situação complicada com charme. Na faculdade, ele era o cara que organizava as melhores festas e conhecia os lugares mais legais da cidade. Matt sempre me contava histórias sobre a infância deles, de como Tim sempre se metia em encrenca, mas de alguma forma nunca se dava mal, porque sempre conseguia falar e sair de qualquer coisa. Matt e Tim sempre foram próximos, apesar de suas personalidades diferentes. Enquanto Tim é espontâneo e charmoso, Matt é estável e responsável. Me apaixonei por Matt justamente por sua estabilidade e confiabilidade. Nos conhecemos no 3º ano da faculdade, quando fomos colocados juntos para um projeto de grupo na nossa aula de ética nos negócios. Fiquei imediatamente atraída pela confiança tranquila dele e pela maneira como ele sempre parecia ter tudo sob controle. Começamos a namorar logo depois, e desde o começo tudo parecia certo. Depois de nos formarmos, Matt conseguiu um ótimo emprego em finanças e eu encontrei meu nicho em marketing. Nos casamos há 5 anos, em uma linda cerimônia que, claro, te animou com seu discurso de padrinho, uma mistura perfeita de humor e emoção. A vida estava boa e nos acomodamos em uma rotina confortável. Compramos uma casa aconchegante de 3 quartos nos subúrbios, pensando no futuro, quando talvez começássemos uma família. Ti, por outro lado, nunca realmente se estabeleceu. Ele pulava de um emprego para outro, barman, representante de vendas, até uma breve tentativa como palestrante motivacional. Nada parecia dar certo, mas de alguma forma ele sempre conseguia se reerguer. Tudo mudou quando ele conheceu Laura, 28F, no casamento de um amigo em comum há 3 anos. Foi como assistir a um romance turbulento se desenrolar em tempo real. Em 6 meses eles estavam noivos, e 1 ano depois, estavam casados em uma cerimônia luxuosa que, olhando para trás, provavelmente estava muito além de seus meios. No começo, tudo parecia perfeito. Laura era inteligente, bonita e parecia trazer uma estabilidade para Tim que nada mais tinha conseguido antes. Ele até conseguiu manter um emprego estável como gerente de vendas em uma concessionária local. Matt e eu estávamos emocionados. Parecia que Tim finalmente havia crescido e encontrado seu lugar no mundo. Mas cerca de 2 anos depois do casamento, as rachaduras começaram a aparecer. Tim ligava para Matt com mais frequência, reclamando de como Laura o cobrava ou de como ela não entendia sua necessidade de liberdade. Lembro-me de uma noite em que Tim apareceu em nossa porta, claramente bêbado, falando que se sentia preso. Matt conversou com ele por horas naquela noite, e eu pensei que era apenas uma fase ruim pela qual eles passariam. Então, no ano passado, a bomba caiu. Laura ligou para Matt, chorando, dizendo que havia encontrado mensagens no telefone de Tim que provavam que ele a estava traindo, não com uma, mas com 2 mulheres diferentes. Uma era uma colega de trabalho, e a outra era uma cliente regular do bar onde ele trabalhava nos finais de semana. A família ficou chocada. Tim sempre foi um galanteador, mas ninguém pensou que ele realmente trairia. O divórcio foi feio. Laura, compreensivelmente furiosa, e Tim não conseguiu escapar dessa com seu charme. Ele perdeu o emprego na concessionária quando seu caso com a colega de trabalho veio à tona, e de repente o cara que sempre dava a volta por cima estava em queda livre.
Foi quando Matt interveio. Ele estava devastado ao ver seu irmão nesse estado e insistiu que Tim se mudasse para nossa casa enquanto se recuperava. Eu tinha minhas reservas. Nossa casa não é enorme e eu valorizava nossa privacidade, mas pude ver o quanto Matt estava preocupado. Além disso, eu genuinamente pensei que seria por apenas alguns meses, no máximo. Tim sempre conseguia se recuperar antes, certo? Errado. Já faz mais de 1 ano, e não só Tim ainda está aqui, mas as coisas pioraram. Ele conseguiu um emprego em um bar local, mas não contribui com um centavo para o aluguel ou as contas. Ele alega que está economizando para seu próprio lugar, mas até agora não vi nenhuma evidência disso. Nosso quarto de hóspedes, que eu costumava usar como escritório em casa, se transformou em uma bagunça, com roupas espalhadas por todo lado, latas de cerveja vazias empilhadas, e nem me fale sobre o estado do banheiro de hóspedes. O que realmente está começando a me afetar é a atitude de Tim. É como se ele esperasse que eu fosse sua empregada pessoal. Ele deixa a louça na pia por dias, nunca lava sua própria roupa e fica ofendido se eu peço que ele limpe depois de si mesmo. Trabalho em casa 2 dias por semana e está ficando insuportável. Ele entra na cozinha enquanto estou em uma chamada de Zoom, fazendo barulho e às vezes, até tentando conversar comigo. A pior parte é como isso está afetando meu relacionamento com Matt. Começamos a brigar mais e mais por causa de Tim. Sempre que menciono que talvez seja a hora de ele se mudar, Matt fica na defensiva. Ele continua arranjando desculpas, dizendo que Tim ainda está lidando com o divórcio e precisa de mais tempo. Mas quanto tempo é suficiente? Estou começando a me sentir uma hóspede em minha própria casa, andando na ponta dos pés ao redor dos humores e da bagunça de Tim. Na semana passada foi a gota d'água para mim. Matt e eu tivemos uma rara noite fora juntos, jantar e um filme, nada extravagante, apenas uma chance de nos reconectarmos. Chegamos em casa por volta das 11 da noite e encontramos nossa casa transformada em uma festa. Tim havia convidado um monte de gente, a maioria das quais eu nunca tinha visto antes. Havia latas de cerveja vazias e caixas de pizza por toda parte. Alguém havia derramado vinho tinto em nosso carpete creme, e tenho quase certeza de que senti cheiro de maconha vindo do quarto de hóspedes. Eu estava furiosa. Esta era nossa casa, não uma república estudantil. Quando confrontei, ele apenas deu de ombros com aquele sorriso encantador e disse que estava apenas relaxando um pouco. O que realmente me incomodou foi a reação de Matt. Ele parecia mais divertido do que irritado, ajudou um pouco a limpar e me disse para deixar pra lá. Era como se ele estivesse de volta à faculdade, encobrindo as travessuras do irmão mais novo. Não sei quanto mais posso aguentar isso. Amo Matt e sei que ele está em uma posição difícil, mas sinto que nossa vida está em espera. Falamos sobre começar uma família, mas como podemos sequer considerar isso com Tim ocupando espaço e recursos? Estou começando a ressentir os dois, Tim por se aproveitar de nossa hospitalidade e Matt por permitir isso. Tentei falar com meus amigos sobre isso, mas eles estão divididos. Alguns acham que estou sendo dura demais e que a família deve sempre vir em primeiro lugar. Outros estão chocados que permitimos que isso continuasse por tanto tempo. Estou perdida. Quanto tempo se espera que eu aguente isso? Sou a errada por querer que Tim vá embora e por esperar que Matt me apoie nisso? Sei que a família é complicada e não quero me colocar entre irmãos, mas também sinto que tenho o direito de me sentir confortável em minha própria casa. Qualquer conselho sobre como lidar com isso sem destruir meu casamento seria muito apreciado. Estou começando a sentir que sou a louca por estar chateada com esta situação. Atualização. Já faz cerca de 2 semanas desde que postei aqui, e tenho que dizer que as coisas tomaram um rumo que eu realmente não esperava. Primeiro, quero agradecer a todos que dedicaram seu tempo para ler minha postagem e oferecer conselhos. Seus comentários me deram a coragem de finalmente tomar uma atitude e ter uma conversa séria com Matt sobre toda a situação com Tim. Depois de ler todas as respostas, percebi que precisava deixar claro para Matt o quanto isso estava me afetando e afetando nosso casamento. Então, no último sábado, sentei Matt depois do jantar. Tim estava trabalhando, e contei tudo. Expliquei como entendo o desejo dele de ajudar seu irmão, mas que a situação atual era insustentável. Expliquei como me sentia uma estranha na minha própria casa, como o estresse estava afetando meu trabalho e como estava começando a ressentir ambos. Tenho que dar crédito a Matt, ele realmente me ouviu. Acho que ver o quanto eu estava chateada finalmente o fez perceber que isso não era apenas um pequeno inconveniente para mim. Ele admitiu que vinha evitando o problema porque tinha medo que Tim desmoronasse novamente se o expulsássemos. Conversamos por horas, revendo tudo o que havia acontecido no último ano. Matt se abriu sobre a culpa que sentia pelo divórcio de Tim, se perguntando se poderia ter feito algo para evitá-lo, se tivesse prestado mais atenção aos sinais de alerta. No final, concordamos que precisávamos estabelecer alguns limites firmes com Tim e ter uma conversa séria sobre seus planos de se mudar. Decidimos dar a ele um prazo.
3 meses para encontrar um novo lugar e se reerguer. Também concordamos que enquanto isso ele precisava começar a contribuir com a casa, tanto financeiramente quanto nas tarefas domésticas. Então, no dia seguinte, quando Tim chegou do trabalho no bar, o sentamos para o que pensávamos que seria uma conversa difícil, mas necessária. Oh, estávamos em uma grande surpresa. Assim que começamos a falar sobre ele precisar se mudar, Tim ficou incrivelmente defensivo. Começou a me acusar de tentar separar ele e Matt, dizendo coisas como: eu sabia que ela nunca gostou de mim, e você está escolhendo ela em vez de seu próprio irmão. Foi como se todo o ressentimento que ele estava segurando simplesmente transbordasse. Matt, para seu crédito, tentou acalmar as coisas. Explicou que não se tratava de escolher lados, mas de que precisávamos de nosso espaço de volta e que Tim precisava se levantar sozinho. Foi então que Tim soltou uma bomba que nenhum de nós esperava. Ele afirmou que Laura, sua ex-esposa, havia entrado em contato com ele alguns meses atrás. Segundo Tim, ela se arrependia de como as coisas terminaram e queria tentar resolver as coisas. Disse que eles vinham trocando mensagens e que estavam considerando dar outra chance ao relacionamento. Dizer que estávamos surpresos seria um eufemismo. Matt e eu simplesmente ficamos lá, olhando para Tim incrédulos. Quando perguntamos por que ele não tinha mencionado isso antes, ele ficou evasivo, dizendo que não queria dar azar e que estava esperando o momento certo para nos contar. Toda a conversa desmoronou a partir daí. Matt começou a questionar Tim sobre os detalhes, claramente magoado porque seu irmão tinha escondido isso dele. Eu, por minha vez, não conseguia me livrar da sensação de que algo nessa história não estava certo. Se Laura realmente quisesse se reconciliar, por que Tim ainda estava morando conosco? E por que mencionar isso justo quando estávamos falando sobre ele se mudar? A discussão terminou com mais perguntas do que respostas. Tim saiu furioso para seu quarto, deixando Matt e eu tentando processar o que acabará de acontecer. Passamos o resto da noite discutindo em círculos, tentando descobrir se Tim estava dizendo a verdade ou se isso era apenas mais uma maneira dele de evitar a responsabilidade. Os dias seguintes foram incrivelmente tensos em casa. Tim mal falava conosco, passava a maior parte do tempo em seu quarto ou fora de casa. Matt claramente estava lutando, dividido entre querer acreditar em seu irmão e duvidar da conveniência dessa súbita reconciliação. Eu, por minha parte, não conseguia deixar de lado minhas suspeitas. Algo nessa história simplesmente não parecia certo. Eu me peguei pensando se deveria entrar em contato com Laura por conta própria apenas para verificar as afirmações de Tim. Mas então me preocupava que isso fosse ultrapassar limites e pudesse causar mais problemas se Tim realmente estivesse dizendo a verdade. Então, aqui estamos, 2 semanas depois, e sinto que estamos em uma situação ainda mais complicada do que antes. Por um lado, se Tim está dizendo a verdade e ele e Laura estão resolvendo as coisas, isso poderia resolver nosso problema de moradia. Por outro lado, se ele está mentindo, o que dado seu histórico não é impossível, estamos de volta ao ponto de partida, com a complicação adicional de confiança rompida. Matt está lutando para saber como proceder. Quer acreditar em Tim, mas posso ver que também está cauteloso em ser enganado novamente. Tivemos algumas discussões acaloradas sobre isso, com Matt me acusando de ser muito desconfiada e eu sentindo que ele estava sendo ingênuo demais. Não sei o que fazer a seguir. Parte de mim quer pressionar o assunto e exigir algum tipo de prova de Tim sobre suas comunicações com Laura. Outra parte de mim acha que devemos simplesmente manter nosso plano original e insistir que ele se mude em 3 meses, independentemente do que esteja acontecendo com sua ex-esposa. Achei que ter essa conversa com Tim resolveria nossos problemas, mas agora me sinto mais confusa e inquieta do que nunca. Qualquer conselho sobre como lidar com esse novo desenvolvimento seria muito apreciado. Devemos acreditar em Tim? Devemos entrar em contato com Laura? Ou devemos simplesmente manter nossa decisão de que ele se mude, independentemente de suas alegações? Estou perdida e me preocupa que toda essa situação vá criar um abismo permanente entre Matt e eu. Atualização 2. Faz cerca de 1 mês desde minha última atualização e tenho que dizer que as coisas tomaram outro rumo inesperado. Sei que muitos de vocês estavam céticos em relação às afirmações de Tim sobre Laura, e bem, parece que vocês estavam certos em ser. As últimas semanas foram tensas em nossa casa. Tim vinha passando mais tempo fora de casa, alegando que estava se encontrando com Laura para resolver as coisas. Matt queria acreditar nele, mas eu podia ver que ele estava começando a ter dúvidas. Tivemos algumas discussões sobre isso, com Matt me acusando de ser muito cínica e eu sentindo que ele estava sendo deliberadamente ingênuo. Então, há cerca de 2 semanas, tudo culminou de uma maneira que nenhum de nós esperava. Era uma tarde tranquila de domingo e Matt e eu estávamos apenas relaxando na sala de estar quando ouvimos um carro estacionar do lado de fora. Olhei pela janela e vi uma mulher sair do carro, parecendo absolutamente furiosa. Levou um momento para eu reconhecê-la como Laura.
Eu só a havia encontrado algumas vezes em eventos familiares e fazia mais de um ano desde a última vez que a vi. Antes que pudéssemos processar o que estava acontecendo, Laura estava batendo na nossa porta. Matt abriu, parecendo confuso, e Laura entrou furiosa, seus olhos escaneando a sala até que pousaram em Tim, que acabava de sair de seu quarto para ver do que se tratava toda a confusão. O que se seguiu foi uma das confrontações mais desconfortáveis e reveladoras que já presenciei. Laura começou a gritar com Tim, exigindo saber por que ele não a deixava em paz. Rapidamente ficou claro que a história de Tim sobre a reconciliação era uma completa invenção. Não só Laura não estava interessada em voltar, mas ela estava em um novo relacionamento e já fazia meses. De acordo com Laura, Tim vinha assediando sem parar durante semanas. Ele vinha ligando, mandando mensagens e até aparecendo no local de trabalho dela, implorando para que ela o aceitasse de volta. Ela nos mostrou seu telefone, que estava cheio de mensagens desesperadas de Tim, que iam de súplicas por outra chance a ameaças veladas sobre arruinar o novo relacionamento dela. A expressão no rosto de Matt ao perceber a extensão das mentiras de Tim foi de partir o coração. Ele apenas ficou ali, olhando de um lado para o outro entre Tim e Laura, como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. Tim, por sua vez, parecia se encolher sobre si mesmo. Todo o seu charme usual e bravata desapareceram, substituídos por uma expressão de pânico e vergonha. Laura deixou claro que se Tim não parasse de contatá-la imediatamente, ela seria forçada a buscar uma ordem de restrição. Ela também revelou que o comportamento de Tim estava escalando e que ela estava genuinamente com medo do que ele poderia fazer a seguir. Era um lado de Tim que nem Matt nem eu havíamos visto antes, e era profundamente perturbador. Depois que Laura saiu, a casa caiu em um silêncio pesado. Matt parecia totalmente derrotado, enquanto Tim simplesmente ficou lá, aparentemente sem palavras. Quando Matt finalmente falou, sua voz era calma, mas firme. Ele disse a Tim que ele precisava sair. Não em 3 meses, não em uma semana, mas agora. Nunca vi Tim parecer tão pequeno quanto naquele momento. Sem dizer uma palavra, ele foi para o quarto e começou a empacotar suas coisas. Matt e eu apenas sentamos na sala de estar, tentando processar tudo o que havia acabado de acontecer. Eu queria confortar Matt, dizer-lhe que nada disso era culpa dele, mas não conseguia encontrar as palavras. Tim foi embora na manhã seguinte. Deixou uma nota para Matt, cheia de desculpas e promessas de procurar ajuda, mas parecia vazia depois de tudo que havíamos aprendido. Matt não falou com ele desde então, e sei que ele está lidando com sentimentos de culpa e traição. As últimas 2 semanas foram estranhas. Nossa casa parece mais vazia, mas não necessariamente de uma maneira ruim. É como se um peso tivesse sido tirado, mas ainda estamos nos ajustando à mudança repentina. Matt e eu temos conversado mais, tentando superar tudo o que aconteceu. Ele se abriu sobre o quão cego se sente por não ter percebido as mentiras de Tim antes e o quanto se sente culpado por ter colocado nossa relação sob tanto estresse. Tenho feito o meu melhor para apoiar Matt, mas estaria mentindo se dissesse que isso não me afetou também. Há uma parte de mim que se sente aliviada por Tim ter ido embora, mas outra parte que se sente culpada por me sentir assim. Afinal, ele ainda é o irmão de Matt, e sei o quanto ele se importa. Tivemos algumas conversas difíceis sobre limites e confiança. Matt admite que deixou seu amor por seu irmão nublar seu julgamento e prometeu ser mais considerado com meus sentimentos no futuro. Eu, por minha vez, tentei ser mais compreensiva com as emoções complexas que Matt está lidando. Toda essa situação nos fez perceber que precisamos trabalhar em nossa comunicação como casal. Estivemos tão focados na situação de Tim por tanto tempo que negligenciamos outros aspectos do nosso relacionamento. Decidimos começar a ter check-ins regulares onde possamos discutir qualquer problema ou preocupação de maneira aberta. Quanto a Tim, ouvimos através da família que ele está ficando com um amigo por enquanto. Os pais de Matt estão compreensivelmente chateados com toda a situação e houve alguma tensão por lá. Eles parecem achar que deveríamos ter feito mais para ajudar Tim, mas Matt foi firme em explicar por que isso não era possível. Ainda estou processando tudo o que aconteceu com Laura. É assustador pensar em como o comportamento de Tim havia escalado, e não consigo deixar de me perguntar se houve sinais que perdemos. Isso me fez perceber o quão pouco realmente sabíamos sobre o que estava acontecendo na vida de Tim, apesar de ele ter vivido sob nosso teto por mais de um ano. Olhando para trás, posso ver como o charme de Tim e a lealdade de Matt criaram a tempestade perfeita que permitiu que a situação continuasse por tanto tempo. Espero que isso seja um ponto de virada para todos nós, uma chance para Matt e eu fortalecermos nosso relacionamento e talvez, eventualmente, uma oportunidade para Tim conseguir a ajuda que claramente precisa. Por enquanto, estamos levando as coisas um dia de cada vez. Nossa casa finalmente parece nossa de novo, e estamos lentamente encontrando nosso caminho de volta às rotinas que tínhamos antes de Tim se mudar.
Não é perfeito, ainda temos muito o que resolver, mas pela primeira vez em muito tempo, me sinto otimista sobre o nosso futuro. Atualização 3. Já se passaram alguns meses desde minha última atualização, e eu queria compartilhar como as coisas progrediram. Embora nossa casa finalmente tenha voltado a ser só nossa, tenho que admitir que meu casamento com Matt ainda está em processo de cura. Todo o drama com Tim deixou algumas cicatrizes profundas que ainda estamos trabalhando para curar. Cerca de um mês depois que Tim foi embora, ele entrou em contato com Matt. Foi um longo e-mail, cheio de desculpas e promessas de mudar. Tim disse que havia começado a ver um terapeuta e estava trabalhando em seus problemas. Ele perguntou se poderiam começar de novo e reconstruir seu relacionamento. Matt não respondeu imediatamente. Eu podia ver o quão dividido ele estava. Parte dele queria acreditar na capacidade de mudança do irmão, mas outra parte ainda estava magoada e receosa de ser enganada novamente. Depois de alguns dias refletindo, Matt decidiu enviar uma resposta breve e cautelosa. Disse a Tim que, embora estivesse feliz em saber que ele estava buscando ajuda, precisava de tempo e espaço para processar tudo o que havia acontecido. Ele deixou claro que qualquer relacionamento futuro precisaria ser baseado em honestidade e respeito, não apenas por Matt, mas por mim e nosso casamento também. Desde então, houve algumas mensagens esporádicas entre eles, na maioria das vezes iniciadas por Tim. Matt me mantém informada sobre essas comunicações, o que eu aprecio. É um equilíbrio delicado. Não quero controlar o relacionamento de Matt com seu irmão, mas também preciso proteger nossa casa e nosso relacionamento de voltar aos antigos padrões. Quanto ao nosso casamento, temos trabalhado arduamente para reconstruir a confiança e a intimidade que foram perdidas no caos do ano passado. Começamos terapia de casal, o que tem sido incrivelmente útil. No começo eu resisti à ideia, sentia que não deveríamos precisar de ajuda externa para resolver nossos problemas. Mas nosso terapeuta nos deu ferramentas para nos comunicarmos de maneira mais eficaz e para trabalharmos através do ressentimento e da dor que haviam se acumulado. Um dos maiores desafios tem sido ajudar Matt a superar sua culpa. Ele ainda se culpa por não ter percebido as mentiras de Tim antes e por ter colocado nosso casamento sob tanto estresse. Nosso terapeuta tem o ajudado a entender que, embora ele possa assumir a responsabilidade por suas ações, não é responsável pelas escolhas comportamentais de Tim. Também temos trabalhado para restabelecer nossas próprias rotinas e metas como casal. Começamos a ter noites de encontros regulares novamente, algo que havia sido deixado de lado durante a estadia de Tim. Também estamos começando a discutir, de forma tímida, nossos planos futuros novamente, incluindo a possibilidade de começar uma família. É bom estar olhando para o futuro em vez de lidar constantemente com o drama do presente. Quanto a Tim, ouvimos através da família que ele ainda está lutando para se estabilizar. Ele teve alguns trabalhos temporários, mas nada estável. Há rumores de que ele foi visto na cidade com uma nova namorada, o que honestamente me deixa um pouco nervosa. Só espero que ele esteja sendo honesto com ela sobre seu passado e sua situação atual. Os pais de Matt finalmente começaram a entender melhor. Depois do choque inicial e da decepção, eles começaram a compreender por que tivemos que estabelecer limites firmes com Tim. Eles têm sido solidários com Matt e comigo enquanto trabalhamos em nosso casamento, o que tem sido um alívio. Olhando para trás em toda essa experiência, fico impressionada com o quanto ela nos mudou, tanto individualmente quanto como casal. Houve momentos em que eu não tinha certeza se nosso casamento sobreviveria à pressão, mas de muitas maneiras, acho que saímos mais fortes. Aprendemos muito sobre comunicação, limites e a importância de priorizar nosso relacionamento. Isso não quer dizer que tudo seja perfeito. Ainda temos nossos momentos de tensão, especialmente quando o assunto é Tim, mas agora estamos melhor equipados para lidar com esses desafios juntos. Somos mais honestos um com o outro sobre nossos sentimentos e mais dispostos a comprometer. À medida que avançamos, estou cautelosamente otimista. Sei que provavelmente haverá mais desafios pela frente, especialmente à medida que Matt navega em seu relacionamento em evolução com Tim, mas sinto que agora temos uma base sólida para enfrentar o que vier. Para qualquer pessoa que esteja lidando com dramas familiares semelhantes, meu conselho seria este: não tenha medo de estabelecer limites, mesmo com a família. Comunique-se aberta e honestamente com seu parceiro e não permita que influências externas se interponham entre vocês. E o mais importante, lembre-se de que está tudo bem priorizar seu próprio bem-estar e a saúde do seu relacionamento. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.